Porque na Bíblia há uma passagem que diz que ao homem só é permitido nascer uma vez. Me perguntaram e eu não soube responder. É muito boa pergunta. Primeiro, não é nascer, é morrer. É morrer. Tá certo? Isso está em Hebreus 9, 27. É uma declaração de Paulo. E Paulo jamais falou que só é permitido nascer. É morrer. Porque Jesus tinha que nascer de novo, ele diz a Nicodemos. Então, se Jesus disse que pode-se nascer, ou é necessário nascer uma segunda vez, Paulo nunca não iria dizer que é permitido nascer. Paulo falou morrer, porque quando fala de morrer uma só vez, ele está falando do corpo físico e não do espírito. Esse corpo meu, identificado com meu CPF, com as minhas digitais, com a minha identificação social e humana, ele só morre uma vez. Se a gente for voltar ao passado, Elias teve um CPF, João Batista, outro CPF, mas o espírito era o mesmo. Porque foram o CPF deles, inclusive, na Receita Federal, isso daí. Então, isso aí, meu filho, não invalida absolutamente e não nega de forma nenhuma a reencarnação, porque Paulo era reencarnacionista, que era da tribo de Benjamim, e fariseu. E os fariseus o era. E quem melhor explica a reencarnação é Paulo, que ele, inclusive, nega a ressurreição na forma que os evangelhos apresentam. Porque os evangelhos apresentam a ressurreição física. Paulo diz, me perguntam como será a ressurreição dos mortos, com que corpo volta. Por que com que corpo volta? Porque se tinha mais de um corpo, segundo que ele sabia que existia mais de uma encarnação, qual era o corpo que voltava se tinha uma ressurreição física? E Paulo faz um comentário fantástico, ele diz assim, insensato, para não dizer burro, presta atenção, há um corpo material e há um corpo espiritual. Semeado corpo material, ressuscita corpo espiritual. Portanto, na ressurreição, como diz Kardec muito propriamente na Gênesis, o corpo de Jesus era um corpo fluídico, era um corpo perispiritual. Então, não há nenhuma negação, todos querem usar essa expressão. É tanto que você vê, a pergunta está falando de nascer uma vez, e Paulo não fala em nascer uma só vez, fala está fadado ao homem, o homem físico, ou o corpo habitado pelo homem, morreu uma só vez. Mas tem uma questão dentro disso. Se é verdade que o homem só pode morrer uma só vez, então Jesus não ressuscitou ninguém. Porque eles teriam morrido 2 vezes. Exato. Né? Também, né? Então não houve ressurreição. Ao homem está dito que vai morrer uma só vez. Essa morte realmente é a morte física, não é a morte espiritual. Cada corpo só morre uma vez. Uma vez. Por isso entende a doutrina espírita que as ressurreições não ocorreram da forma como se desenha, mas elas teriam sido circunstâncias nas quais se creu, se acreditou, se acreditou que a pessoa estava morta, mas não estava, porque ao homem é destinado a morrer uma única só vez. Então, vem uma só vez. E aí depois diz assim, e depois disso o juízo. Sim, é verdade. Depois disso o juízo, porque entre 2 encarnações não existe ninguém que reencarna sem antes fazer uma avaliação para depois voltar. Não há ninguém que desencarna e depois diz, acho que eu vou voltar para resolver que ficou pela metade. Não. Primeiro tem um período de reflexão para depois garantir o retorno desse espírito para uma nova experiência corporal. E isto está confirmado em João 5, 28 e 29 pelo próprio Cristo. Todos que dormem no pó despertarão. Aqueles que fizeram bem para uma ressurreição, para uma vida eterna, ou para uma ressurreição de vida. E aqueles que fizeram mal para um julgamento, não é para uma condenação. Eles vão ter, Jesus não fala em condenação, há um julgamento que a pessoa passa por ele, está no grego, está no hebraico, está no latim, para passar por um processo sob júdice, como diz no latim. Quando um processo está sob júdice, ele ainda está em julgamento. Depois é que vem, depois que ele passa, como diz Paulo, morre uma vez, depois vem o julgamento, passou por isso, se fez o bem, fica, senão vai voltar, meu filho, vai começar tudinho aonde parou para chegar à perfeição, porque a todos nós estamos condenados a sermos anjos um dia.